Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Estamos gravando com nossos 39 pré-candidatos para você poder conhecê-los. Seja bem-vindo, Alexandre. Vamos lá. Olá, Edu, e você que está assistindo, não esquece de curtir, comentar aí e compartilhar o nosso conteúdo para saber todas as novidades do Novo Curitiba nos próximos dias até as eleições. E hoje, aqui com a gente, a nossa vereadora Amália. Tudo bem, Amália? Tudo bem, Edu, Alexandre, obrigada pelo convite. Você também que está nos acompanhando aí, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado você. Amália, para quem ainda não te conhece, você pode contar um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na política, de onde surgiu isso? Posso, vou resumir um pouquinho da minha história. Então, eu sou do interior do Paraná, de Telêmaco Borba. Eu vim para Curitiba com 18 anos para fazer faculdade, sou formada em engenharia mecânica aqui na Federal do Paraná. Trabalhei muito tempo como comissária de voo, né? Foi bem legal. Foram quase 15 anos que eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as capitais do Brasil e bastante lugares ao redor do mundo. E eu também já fui empreendedora. E é legal contar isso porque esse foi o primeiro passo, o primeiro ponto que me fez querer entrar na política. Eu tive um negócio, na época era inovador, a gente pegou uma van, transformamos numa loja de roupas e saímos fazendo vendas aqui em Curitiba. Até que a prefeitura nos encontrou e como não existia na época, e até hoje não existe, a gente está trabalhando no gabinete para mexer nessa regulamentação, não existia uma regulamentação para comércios com conceito móvel. Então eles nos encaixaram na regulamentação dos ambulantes, eles queriam que a gente ficasse num dia, num horário, num local fixo pela cidade. Não podia ficar itinerante como a gente gostaria, né? E aí a gente não conseguiu levar o negócio para frente por conta da burocracia da prefeitura, a gente foi levado a fechar a empresa, e esse foi o primeiro ponto que me fez querer entrar na política. Depois, alguns anos depois, vendo tudo que estava sendo descoberto pela Lava Jato, vendo a incompetência da nossa presidente, né, que foi depois empichada, enfim, e assistindo tudo aquilo que os políticos estavam fazendo no nosso país, eu quis morar fora do Brasil, mas decidi ficar para ficar perto da família, mas eu falei, pô, eu quero ficar no Brasil, mas esse político aí, tudo fazendo coisa errada, então eu vou me enfiar nesse negócio aí, né. Aí comecei a me preparar, em 2018 fui candidata a deputada federal, a gente não conseguiu eleger ninguém aqui no Paraná, né, já fui candidata pelo Novo, em 2018 a gente não elegeu ninguém, e eu continuei trabalhando, aí fiz Renova, fiz RAPS, fui me preparando cada vez mais. Em 2020 a gente já fez uma campanha mais estruturada, e aí a gente conseguiu eleger 2 mulheres, bancada 100% feminina aqui na Câmara Municipal, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de defender ali os nossos valores, os nossos princípios, e falar coisas que nunca antes foram faladas na Câmara Municipal, né, é uma coisa que me deixa bastante feliz. E é bem isso, né? A cara do Novo, sair da indignação para ação, né? Não Exato. ficar reclamando, né? Exatamente. E quando ganhou, assim, você chegou na Câmara, o que você imaginava encontrar e qual a realidade que você encontrou? Cara, é um negócio engraçado, assim, né? Quando a gente tá de fora, eu imaginava que, poxa, quando eu chegar lá na Câmara, vou ter os meus projetos, as minhas ideias, né? Tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu me preparei e tal. Quando a gente for votar algum projeto, seja meu ou seja de outro vereador, é só fazer um bom discurso, um discurso bem embasado, trazer dados, trazer, né, aquele embasamento forte, que a gente consegue convencer os vereadores, né? E aí, quando você entra na Câmara, você vê que não funciona exatamente dessa forma, né? Os vereadores, aqui em Curitiba, a gente tem, por exemplo, a base do prefeito, que é uma base muito consolidada, com vários vereadores. E quando a prefeitura orienta a base a votar de determinada forma, não tem argumento que você use que faça mudar esse voto, né? Então, isso às vezes é um pouco frustrante, assim. Mas na maioria das votações, a base fica liberada. E aí sim, esse discurso bem embasado funciona. Foi assim, por exemplo, no nosso primeiro projeto aprovado, nos primeiros 15 dias de sessão, a gente já teve o projeto que reconheceu a educação como atividade essencial, né? Porque você assumiu já na época da pandemia. Da pandemia. Então a gente estava lutando para abrir as escolas, né? Minha principal bandeira sempre foi a educação. E eu achava que ia entrar no mandato e agora vamos melhorar a qualidade da educação. Não, a gente teve que voltar 50 passos e brigar para abrir as escolas. Mas a gente conseguiu, nas primeiras semanas, ali, aprovar esse projeto. E esse projeto foi um que foi aprovado no convencimento. Nós fizemos, lá no gabinete, na bancada, nós fizemos uma nota técnica, distribuímos em todos os gabinetes dos vereadores, deixamos na bancada de cada vereador, conversamos com eles, explicamos e tal. Então, foi um projeto que a gente conseguiu na base do convencimento, assim. Mas esse é um ponto. E que mais que eu podia dizer? Bem motivador, né? Porque já entrar e conseguir aprovar um projeto, pareceu, não, vou conseguir fazer tudo que eu
que eu penso, né? Agora vai, Curitiba vai ser livre. Só que não. Eu brinco que esse projeto, né, essa aprovação desse projeto foi a nossa primeira grande vitória e a nossa primeira grande frustração também, né? Porque o prefeito sancionou a lei, que foi aprovada em fevereiro de 2020, mas as escolas só reabriram em agosto de 2020. Então, por 6 meses ali, a prefeitura simplesmente ignorou que existia uma lei aprovada e só foi abrir as escolas em agosto de 2020. Daí a gente viu que a gente vai conseguir, mas talvez não com aquela velocidade que a gente gostaria, né? E entrar num assunto um pouco polêmico aqui, aproveitar que você está falando de base, de prefeitura. O Novo decidiu não ter candidato próprio. Certo. Nós vamos apoiar um candidato. Como que você vê a atuação a partir do próximo mandato, caso o nosso candidato venha ganhar? Como você vê que a gente vai poder trabalhar na Câmara tendo apoiado o candidato? Você acha que muda alguma coisa? Eu acho que muda um pouco, mas assim, a nossa conversa com o Eduardo para apoiar ele para essa campanha foi muito clara no sentido de estamos te apoiando para essa campanha porque entendemos que não temos o nosso candidato e você é o melhor quadro entre os candidatos que se mostraram, né, no pleito. Então a gente vai apoiar você por conta disso. Isso não linkou, a gente não fez nenhum tipo de acordo, vamos dizer assim, relacionado ao mandato no ano que vem. Então, no mandato do ano que vem, teoricamente, a gente continua sendo independente, participando do governo mais próximo, se a gente assim decidir, se a gente assim entender. Mas a nossa liberdade de criticar, a nossa liberdade de mostrar pontos de melhoria continua. O que eu acho que vai acontecer? É difícil falar, né? O futuro é um exercício de futurologia, assim, mas o que eu acho que vai acontecer? Por nós termos apoiado ele no pleito e ele sendo eleito prefeito de Curitiba, eu acredito que a gente vai ter mais abertura na gestão, mais acesso. Então, talvez, em vez de a gente precisar ir para a rede social expor alguma situação, ou lá no plenário expor alguma situação, talvez a gente consiga, antes de fazer isso, sentar, conversar, mostrar os nossos motivos, mostrar o nosso entendimento e tentar ir mudando as coisas dessa forma, sabe? Então, eu vejo assim, eu acho que a gente tem liberdade para continuar independente, mas também acredito que a gente vai ter mais abertura na gestão para sentar e conversar e conseguir alterar os projetos e alterar decreto, enfim, da forma como a gente gostaria. É isso que eu vejo. Hoje, na gestão de hoje, a gente tem abertura não da forma como a base tem, né? A base consegue resolver as coisas de uma maneira muito mais fácil, a gente sofre, né? Então, assim, a gente tem uma certa abertura, mas não completamente, a gente não é totalmente ouvida. Então, eu acho que isso vai mudar, acho que esse cenário vai mudar. Eu concordo, né? Também participei das conversas e a gente deixou isso muito claro. Sim. Que vamos ser independentes, vamos continuar com a fiscalização, com a cobrança. E apoiar o e agora ainda mais, né? Porque a gente apoiou para estar lá. Então agora tem que ficar de olho 3 vezes mais. E nós temos uma expectativa muito boa, né? Sim. Hoje você e a Indiara juntos já fazem muita diferença na Câmara. Né? Vocês são uma voz que não existia lá dentro. Sim. E se tudo for como a gente está prevendo, nossa bancada vai aumentar muito lá dentro. Assim esperamos. Então, né, a gente vai conseguir, além de ter mais espaço por ter apoiado, caso ele ganhe, também vamos ter mais espaço, porque vamos ter mais gente lá dentro. Né? Hoje vocês duas sozinhas, às vezes sofrem por isso. Né? Isso que a gente acompanhou nos últimos quase 4 anos, a diferença que faz ter uma bancada do Novo dentro da Câmara de Vereadores. O que você acha com mais força, com mais outros companheiros, colegas seus lá dentro da Câmara, qual a diferença que o Novo pode fazer em Curitiba dentro da Câmara de Vereadores? Cara, eu tô bem animada, sabe? Eu tô bem animada, porque é exatamente isso que vocês falaram. Em 2, nós já conseguimos algumas vitórias importantes, né? No caso, nós estávamos em 2, que o Rodrigo Marcial tinha assumido no lugar da Indiara, quando a gente brigou pelo IPTU, por exemplo, que se o IPTU da galera aí aumentou, ia aumentar mais, só não aumentou mais porque eu briguei muito. Exatamente. Estive lá, eu participei. E o projeto ia ser só aprovado. Veio da prefeitura com
caráter de urgência, ele só ia aprovar e você pegou não. O regime de urgência, quando vem do executivo, quando o prefeito pede regime de urgência, a Câmara tem 45 dias para colocar o projeto na pauta. Então a gente teve 45 dias para analisar o projeto, um projeto super complexo. A gente se debruçou na primeira semana, se debruçou sobre o projeto, foi entender tudo e tal, entender os pontos que a gente gostaria que fossem alterados, e a partir dali eu fiquei um mês fazendo discurso na Câmara, aumentar o IPTU, não dá, enchendo o saco. Aí, pode falar a palavra? À vontade. Coloca um pi aí. E aí, a partir disso, né, que começou a ter uma movimentação e da população, a gente conseguiu o apoio dos setores imobiliários, enfim, começou a ter uma movimentação, e aí a gente conseguiu que o projeto fosse alterado. Então, a alteração, na minha avaliação, foi ainda muito discreta, muito tímida, poderia ter sido uma alteração muito maior, mas certamente segurou um pouquinho o aumento que ia ter no IPTU. Então, a gente teve uma pequena vitória, né? Foi do jeito que a gente gostaria? Não foi. Mas talvez se a gente não estivesse lá, e nem isso teria acontecido, né? Então, o que você está economizando aí de IPTU, que ia aumentar mais ainda, bota na minha conta, que tem dedo nosso aí. Fora isso, né, diversas outras vitórias que a gente conseguiu. A gente conseguiu arquivar projetos que seriam muito prejudiciais. Tem um projeto, por exemplo, que seria muito prejudicial para as casa de repouso para idosos, por exemplo, que ia tornar esse tipo de serviço insustentável, assim, impagável em Curitiba. A gente conseguiu também no argumento, no convencimento, a gente conseguiu arquivar esse projeto. Então a gente teve algumas vitórias. Flexibilizar o horário do comércio, colocar a capacitação e avaliação de diretores nas escolas municipais de Curitiba, obrigatoriamente, porque isso melhora a gestão, que faz com que melhore a qualidade da educação. Como que foi isso daí? Esse foi o seguinte: aqui em Curitiba, o nosso modelo de escolha dos diretores é através de eleição, né? Então, o diretor e o vice-diretor participam de uma chapa, concorrem e são eleitos pela comunidade escolar, professores, pais, enfim, eles são eleitos. Só que não existia nada que impedisse um mau gestor de continuar, de concorrer novamente, né? E o que acontece? A gestão da escola está diretamente relacionada com a qualidade da educação que o aluno recebe, Sim. Sabe? Então a gente colocou, e isso não fui eu que inventei, né? A gente conversou com diversos especialistas, no governo do estado do Paraná já é assim. Então nós colocamos na lei que fala da eleição de diretores aqui de Curitiba, nós colocamos a obrigatoriedade para ele ser candidato, ele precisa ter passado por um curso de avaliação. Na verdade, se ele for eleito, ele precisa passar por um curso de capacitação, e ao final do mandato ele passa por uma avaliação. Se ele não for bem avaliado, ele não pode continuar, ele não pode concorrer novamente para o mesmo cargo, sabe? Então isso, de certa forma, traz uma segurança de que os maus gestores não vão continuar gerindo as nossas escolas municipais, né? Então essa também foi uma vitória, foi uma emenda minha num outro projeto que estava tramitando lá, a gente fez uma emenda e conseguiu aprovar. Então, assim, em duas. Né? Em duas. Eu poderia falar aqui mais um monte de projeto, que eu tenho orgulho de todos os meus projetos. Mas em duas. Eu fico imaginando o que nós vamos fazer com 4, com 5, com sei lá quantos a gente vai conseguir, que eu espero que sejam muitos. Eu tenho falado, né? A mudança já começou. Já começou. As pessoas tanto pedem mudança na política, querem mudança, né? É uma palavra que, se você olhar, todas as conversas aparece. E ela já começou. Uhum. E agora a gente tem chance de dar um salto muito maior, elegendo uma bancada muito grande. Muito, exatamente. E a mudança é importante para trazer pessoas boas para a política, né? E para manter aquelas boas que já estão lá também, né? Então, vamos mudar os ruins, né? Exato. E deixar os bons. Exatamente. Né? E agora você está com um grande desafio aí, que tem sido uma pauta até meio pessoal sua, que você está lutando, que é o exame do pezinho. Sim. Né? A ampliação. Exato. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, esse é um projeto que você falou, né, pessoal, é um projeto que ganhou meu coração, assim. A primeira vez que eu ouvi falar sobre doenças raras foi na pré-campanha de 2020, depois eu não tinha mais ouvido falar, aí a gente assumiu o mandato. No começo do mandato, o Guilherme, que trabalha comigo fazendo a parte jurídica, legislativa, a esposa dele trabalha no Pequeno Príncipe.
e ela cuida de crianças que fizeram um transplante de medula óssea, justamente por conta de alguma doença rara que poderia ter sido detectada no teste do pezinho, né? E na maioria dos casos não foi. Então, ela começou a trazer esse tema para ele e ele trazendo para mim. E aí eu falei, tá, mas me explica melhor sobre isso. Eu fui entender. E quanto mais eu me aprofundei nesse assunto, mais indignada eu fiquei de a gente não priorizar isso como uma política pública, sabe? No nosso município, no nosso estado e até no nosso país. Eu posso brigar agora pelo município, né? Quem sabe mais para frente a gente consiga ampliar essa luta, mas agora eu estou brigando por aqui. Então a gente começou desde 2021 conversar com os técnicos envolvidos, com a FEP, por exemplo, que é quem de fato realiza, quem pega o papelzinho ali com o sangue e bota na maquininha para fazer o exame, conversar com os médicos que fazem tratamento, conversar com Secretaria de Saúde, enfim, fomos fazendo todo um rolê. E qual que é a ideia do projeto? Hoje, toda criança que nasce no Brasil inteiro faz o teste do pezinho, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas o que ela está inventando? O teste do pezinho já existe, faz anos, não sei o quê. O que você quer fazer? Qual é a inovação desse projeto? Então, a criança faz o teste do pezinho. E são detectadas atualmente 7 doenças no Brasil inteiro. Recentemente, o Brasil aumentou uma, até pouco tempo atrás eram 6, aumentou uma, a toxoplasmose congênita, então agora são 7. Só que acontece que a gente poderia detectar mais de 50 doenças pelo teste do pezinho. E nós estamos fazendo só 7. E qual que é a diferença de você detectar no teste do pezinho ou deixar e esperar aparecerem os sintomas? A diferença é que muitas vezes a criança morre antes de saber o que tem. Eu escutei muitos casos de mães assim que corta meu coração, que a criança faleceu e ela só foi ter o diagnóstico depois. De uma doença que, se tivesse sido detectado no teste do pezinho, teria sido feito o tratamento e a criança ia estar 98% de chance da criança estar viva. E não só viva, como ter qualidade de vida. Com qualidade de vida. Existem muitas Exato. doenças que são detectadas no teste do pezinho e que daí, corretamente tratadas, dá qualidade de vida para a criança. Qualidade de vida, é. Algumas dessas doenças levam à morte, outras deixam com sequelas gravíssimas, que a criança fica, durante anos, fica dependente do sistema de saúde. O que acontece? 80% dos casos, o pai abandona a família, então a mãe tem que sair do mercado de trabalho para cuidar da criança. É óbvio, a mãe vai fazer isso, vai sair para cuidar do filho. Aí, além da criança ficar dependente do sistema de saúde e de um sistema de assistência social, a mãe também fica, né? Poderia ser 2 pessoas com qualidade de vida, trabalhando, gerando emprego, né? Gerando renda, pagando imposto, se a gente quiser pensar na parte financeira. E são 2 pessoas que estão em casa, presas muitas vezes, não podem, dependendo da doença, não pode, vive numa bolha, não pode nem sair de casa, porque a gente negligenciou lá atrás e deixou de fazer um exame que poderia mudar a vida dessa família, sabe? Então, assim, eu tenho falado que esse projeto, para mim, é o que define a essência do que é ser um gestor público, sabe? Fazer gestão pública é fazer escolhas, é elencar prioridades. Como que um projeto desse pode não ser prioridade? Exato. E aí muito se critica o novo, que a gente quer um estado pequeno, quer um estado não sei o quê, só que se confunde. A gente entende que o Estado tem que estar presente na saúde, na educação, na segurança. O que a gente não quer é o Estado fazendo gestão de empresa. De zoológico. Zoológico, né? Agora, ali onde é essencial, o Estado tem que estar e tem que estar assistindo as pessoas. Exatamente. E você prevenir é muito mais eficiente do que ter que ficar depois tentando, né? Em todos os sentidos, Alexandre. No sentido financeiro é mais eficiente, no sentido de qualidade de vida é mais eficiente, no sentido humano, sabe? Imagina, tem uma das doenças ali que a criança não pode ter contato com o leite, com a proteína do leite, inclusive com o leite materno. E se ela tem contato com o leite materno, ela desenvolve deficiência intelectual. Imagine a cabeça dessa mãe de saber que o leite que ela deu para o filho provocou uma deficiência intelectual no seu filho, sabe? São tantos aspectos assim, e é exatamente isso que você falou. Eu falo para a prefeitura, coloca o zoológico aqui de Curitiba na mão de uma administradora privada, vamos fazer um Beto Carreiro no zoológico, né? Uma filial do Beto Carreiro no nosso zoológico de Curitiba e esse dinheiro do Beto Carreiro faz a gestão do zoológico. Pega esse dinheiro e vamos fazer o teste do pezinho, poxa. É uma característica do novo, né?
políticas públicas baseadas em evidências. Exato. Né? Que é a grande diferença que o Novo aplica em todo o Brasil hoje. todo E o Brasil. como que tá esse projeto? Tá sendo pautado? Quem quiser ajudar, tem como? Como que faz para apoiar isso daí? Tem Conta como, um pouquinho. tem como. Então eu já vou falar com o pessoal aí, ó, você que está assistindo a gente, quando acabar, não agora, só quando acabar, entra lá no site www.amaliatortato.com.br, tem uma lista de apoio, assina a lista de apoio lá, que é importante para a gente mostrar para o gestor público que a gente tem bastante apoio da população. Então essa é uma forma de nos ajudar. O projeto está para ser pautado, a gente está na expectativa dele ser pautado na volta do recesso. Então agora em julho a gente tem recesso na Câmara Municipal, na volta do recesso é para ele entrar na pauta. Eu estou confiante de que vai dar certo. E estou com esperança grande de que a gente consiga aprovar, sabe? A ideia é que a gente leve bastante gente lá, então quem estiver nos assistindo também, se conseguir comparecer, né, fica de olho aí nas redes sociais do Novo, eu sei que vocês vão ajudar a divulgar também quando ele entrar na pauta, nas minhas redes sociais, e quem puder, vá lá na Câmara Municipal para a gente mostrar para os vereadores e mostrar para a sociedade, para a prefeitura, enfim, que é um projeto que tem apoio da população, que eu sei que é um projeto que tem apoio da população, né? Pode ter certeza que eu estarei lá, vou estar apoiando com certeza. Obrigada. Isso é essencial. Sim. Essencial. E conta, você é conhecida com várias polêmicas lá dentro da Câmara, né? Eu? Das plaquinhas. Então. Tem certeza? Quando ela passa, os vereadores já ficam com medo. Lá vem essas meninas do Novo. Essa história da plaquinha é muito legal. Conta pra gente, como que aconteceu? Essa história da plaquinha é ótima. A primeira coisa que eu quero dizer é que quando eu fico brava, eu fico muito criativa. Tanto que viraliza, né? Viraliza. Quanto mais brava, mais criativa eu fico. Eu me divirto. Mas essa história da plaquinha foi o seguinte, nós estávamos votando um projeto que obrigava todos os estabelecimentos, restaurantes, bares, shoppings de Curitiba a colocarem uma plaquinha na porta do banheiro, né, do banheiro família, dizendo que ele pode ser frequentado por família. Basicamente era isso, tinha que colocar essa plaquinha. Se não colocasse a plaquinha, multa. Não podia ir família. Não podia ir família. Se não colocasse a plaquinha, multa, possibilidade até de cassação de alvará. E aí a gente fez a discussão, né? Os projetos na Câmara são votados 2 vezes, primeiro turno e segundo turno. Sempre, nunca no mesmo dia, né? Que lá no Congresso às vezes votam no mesmo dia. Aqui na Câmara não, tem que ter, não pode ser na mesma sessão nem no mesmo dia. Então a gente fez a primeira discussão no primeiro dia, e eu e Indiara batendo, poxa, vocês estão criando mais um problema para o empreendedor, porque o empreendedor não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Quem aqui sabe o que foi aprovado essa semana na Assembleia ou no Congresso Federal? A gente que está no meio da política, a gente não sabe o que foi aprovado na Assembleia, tudo que foi aprovado na Assembleia, no Congresso Federal. E o empreendedor também não sabe. Ele não tem como acompanhar. Imagina acompanhar as 3 esferas, saber tudo que mudou, né, no setor dele. Um pequeno empreendedor. Uma empresa grande até consegue. Tem lá um setor jurídico, né? Só para isso. Para ver o que os políticos estão aprontando para a gente. Mas uma empresa pequena não consegue. Só que quem sabe o que foi aprovado? O fiscal. Exato. O fiscal sabe. Na ponta da língua que foi aprovado. E tem uma maldade que o fiscal, assim, ele sabe. E aí ele sabe que ninguém sabe. Aí ele vai começar a fazer fiscalização nos lugares daquilo que ele sabe que ninguém sabe. Ele vai atrás desse assunto, assim, não, mas você não viu que foi agora? Não vi. Eu tava aqui tentando dar Tava trabalhando. Tava tentando dar de comer pra minha família, enfim. E é exatamente isso. A gente falou, o fiscal sabe. E daí o que vai acontecer? O fiscal vai chegar lá, o cara não vai ter a plaquinha, vai levar multa e tal, não sei o quê. Não, mas é importante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Foi aprovado em primeiro turno. Eu cheguei no gabinete aquele dia, eu falei, gente, mas não é possível, sabe? Tipo, não é possível que as pessoas não conseguem entender o que a gente fala, como que pode? Mais uma plaquinha, não sei o quê. Aí eu tive uma ideia, eu falei, o negócio é o seguinte, todo mundo no gabinete para o que tá fazendo e vai todo mundo procurar a lei que fala de plaquinha. Aí ficou todo mundo lá procurando as leis que falavam de plaquinha, né? Lei municipal, lei estadual, lei federal. E, obviamente, a gente não encontrou todas, né? A gente fez ali, parou tudo por 1 hora, mais ou menos, e a gente conseguiu encontrar mais de 100 legislações falando que tem que colocar plaquinha em algum lugar. Não é tudo para bar, não é tudo para restaurante, mas falando que tem que colocar plaquinha em algum lugar por algum motivo. E a maioria dessas leis trazem sanções, né? Trazem penalidades se você não colocar. Eu falei, tá, e o que nós vamos fazer agora? Falei, eu tive uma ideia, nós vamos pegar e imprimir todas essas plaquinhas, em formato de plaquinha, e eu vou começar a fazer assim lá na verdade.
Tá aqui uma plaquinha pra vocês. Daí a gente, o Hernani, né, que é meu chefe de gabinete, falou assim, Amália, acho que vai ser um pouco agressivo, vamos tentar achar um outro modelo e tal. Aí a gente teve a ideia, ele teve a ideia de fazer um rolo, né? Pegou esses papéis que são de imprimir projetos, Tá. né? Na Plotter, ele pegou esses papéis assim, um rolo lá de 100 metros e imprimiu. 100 metros, não, 20 metros, né? 20 metros eu tô falando errado aqui, 20 metros, e imprimiu lá todas as leis que a gente tinha encontrado de plaquinha. E aí a gente foi pro segundo turno, pro plenário, e aí eu falei, ó, vocês estão achando que é só mais uma plaquinha? E quanto custa uma plaquinha? Custa o valor de uma porção de batata frita e não sei o quê. A gente ouviu isso no plenário. Que besteira, o Novo falou tanto da plaquinha que eu fui ver quanto custa, não sei o quê e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não é pelos 20 centavos, né? Exato. Não é por uma plaquinha. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem do que eu tô falando, eu vou mostrar para vocês. E aí a gente abriu lá no plenário. Foi... Para quem não conhece a Câmara, vale a pena ir lá ver. Aquele corredor inteiro que tem no meio ali da bancada dos vereadores foi tomado completamente até a mesa diretora e até a porta que tem lá atrás. Foi o corredor todo com as plaquinhas. E os vereadores foram... Que é isso, meu Deus, não sei o quê. E aí, a gente teve uma pequena vitória. A gente conseguiu tirar as penalidades do projeto. Depois da nossa discussão, a gente conseguiu tirar as penalidades. Então, hoje o empreendedor não vai ter o seu alvará cassado, nem vai levar multa, caso absurdo, ele não coloque a plaquinha. Imagina, fechar, você não vai mais poder abrir o seu estabelecimento porque uma plaquinha não tinha, não né? foi Assim, colocado. é uma coisa que beira o absurdo, beira né? o absurdo. Eu falo, hein? Fala bastante. Que bom, né? Não, tem outras situações, né? A flexibilidade do horário do comércio Curitiba, também os sindicatos Isso foi uma bateram grande, bastante. isso foi uma grande... Os sindicatos bateram, contaram fake news, saíram falando pros Você trabalhadores. puder contar só o que é pro pessoal? Tá, então assim, aqui em Curitiba, até 2022, até outubro de 2022, que foi aprovado no dia do meu aniversário, até outubro de 2022 tinha uma lei que obrigava, que determinava o horário de funcionamento do comércio. Então, de segunda a sexta, só podia abrir das 9 às 19 e no sábado das 9 às 13. Daí o pessoal vai falar assim, mas tinha sábado que abria mais tarde? Tinha, porque daí era feito todo um acordo coletivo, tinha todo um trabalho e acabava custando caro para abrir. Ou seja, se eu tivesse um estabelecimento e eu quisesse abrir mais cedo ou mais tarde, eu não podia. Nem no domingo, exato, não podia. Era assim, podia em ocasiões especiais e custava muito caro para o empreendedor. Então o empreendedor não abria. Ia abrir lá no Natal, um sábado por mês, porque custava muito caro. Aí o que a gente fez? A gente conseguiu revogar essa lei. Só que até a gente chegar nesse ponto de conseguir revogar, o sindicato dos trabalhadores no comércio saíram falando que a gente estava revogando a CLT, que eles iam virar escravo, iam trabalhar de domingo a domingo, das 6 da manhã às 10 da noite, e não sei o quê. E os vereadores, adivinha de qual partido, compraram a narrativa, né, claro. E aí ficaram lá, né, do Partido dos Trabalhadores que não trabalham. E é assim, exatamente o contrário, né? Porque se você vai abrir mais, você vai gerar mais emprego, né? Então o sindicato, ao invés de estar apoiando para gerar mais emprego, ele queria que tivesse... Eu falei isso pro Assim, é bizarro. E eu falei isso pro presidente do Sindicato dos Trabalhadores. A gente fez uma audiência pública e ele foi lá e eu falei assim, engraçado, você devia estar feliz, porque vai ter mais trabalhador, porque a gente não está revogando a CLT. Vai ter que continuar cumprindo as leis trabalhistas. Vai pagar, né? adicional noturno, vai pagar hora extra se passar. Quer abrir das 6 da manhã às 10 da noite? Amigos, vai ter que fazer 2, 3 turnos. E fazendo 2, 3 turnos, o que ele vai fazer? Exato, contratar gente. Vai contratar gente. Então a gente vai gerar emprego, vai ter mais gente no teu sindicato. Eu falei pra ele, mas ele acho que não acreditou muito. Mas enfim, também foi enfrentar o sindicato e as mentiras, né? Também foi um projeto que deu bastante polêmica. E eu posso falar que isso aí realmente ajudou o comércio. Na esquina da minha casa agora tem um mercado que trabalha 24 horas. Né? E gerou... Obrigado. E ali gerou, assim... Tem segurança a mais, tem caixa a mais, tem gente... Então, assim, gerou novos empregos. Tem gente na rua. Tem gente na rua. Que era o que a gente falava, gente, pro turismo. Imagina, o turista vem aqui, vai lá na Manuel Ribas, lá em Santa Felicidade, almoçar em algum dos restaurantes. Todas as lojas estão fechadas, porque não podia abrir. É absurdo. Sabe, vai na 15, na feira de inverno da 15. Todas as lojas fechadas, porque não pode abrir.
é bizarro. O turismo, segurança, a cidade ganha vida, movimenta, gera emprego, movimenta a economia, tudo isso. Mas enfim. O simples, às vezes, eles complicam, né? Estamos chegando ao fim. Amália, quero te agradecer muito. Quero te agradecer novamente pela coragem de sair candidata. Quero te agradecer pelo mandato que você tem feito. Eu fico muito orgulhoso quando as pessoas me perguntam: de que partido que você é? Sou do Partido Novo. Mas quem que é? Daí eu falei: eu tenho a Amália, e conto histórias, conto essas vitórias que vocês tiveram. Sempre me orgulho muito de contar que vocês estão no nosso time. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Muita sorte. Espero estar comemorando junto com você dia 6 de outubro, que ainda tem muita coisa pra gente resolver aqui em Curitiba, né? Tem bastante coisa ainda. Obrigada, eu que agradeço. E aí Fico feliz com as palavras. Eu queria também. que você, né, para finalizar, deixasse uma mensagem pro pessoal aí, pra gente fazer esse finalzinho. Então eu quero dizer para o pessoal aí que está nos acompanhando que acompanhe o trabalho dos mandatários do Novo, não só aqui do Paraná, né, dos outros estados. Nós temos nosso governador lá em Minas, temos prefeitos espalhados pelo Brasil. Acompanhe o trabalho, que vocês vão ver que o trabalho do Partido Novo é realmente diferenciado. Não é só falação, não é só discurso. A gente tem entrega, a gente tem resultado e a gente tem entregas e resultados excelentes, que realmente impactam na vida das pessoas, que realmente mudam a vida das pessoas, né? Então acompanhe o trabalho. E para aqueles que estão saindo candidatos, né, que são pré-candidatos agora para essa eleição, eu quero também agradecer, né, pela coragem deles e pela disposição. Que a gente mais precisa na política é de gente disposta a fazer diferente, a fazer uma política boa. E é assim que a gente vai conseguir, de fato, começar a ter grandes vitórias, não apenas pequenas vitórias, né? Então, o pessoal que está aí na pré-candidatura, sigam firmes que vai dar boa. E quem quer te seguir nas redes sociais, acompanhar seu trabalho, onde que acha? Boa, senão já ia ganhar puxão de orelha do pessoal. Amália Tortato, @Amália Tortato em todas as redes sociais. Tem TikTok, que tá bombando, tem YouTube, que também tá bombando, Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem crescido em todas as redes, tem LinkedIn e tem o site também, amaliatortato.com.br, bem fácil. Legal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Continuem assistindo todas as entrevistas dos nossos pré-candidatos. Compartilhe, ajude a gente. Alexandre, obrigado mais uma vez. Obrigado, Edu. Obrigado, Amália. Obrigado pelo mandato que você fez nesses últimos anos. E quem tá em casa, lembre de seguir o Novo Curitiba, @NovoPR Curitiba. Boa. Obrigadão. Valeu.